Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu quero falar um pouco sobre potências. Mais especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês, a definição de potência e vou apresentar as propriedades das potências, beleza? Então a definição diz para a gente o seguinte, a potência de expoente n com n pertencente aos naturais, do número real a é o produto de n fatores iguais a a. Então, o que é a potência de expoente n? Ou seja, a elevado a n, a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a vezes a, onde o a aparece quantas vezes? N vezes, beleza? Esse valor de a, ele recebe um nome especial, ele é chamado de base. O n é o expoente e o a elevado a n é a potência, tá certo? Então essa daí é a definição. Para a gente poder entender melhor a definição, eu quero fazer com vocês o exercício 1, onde ele pede para a gente calcular. Aí ele fala aqui, calcule, letra A, 2 elevado a 6. Então, utilizando a definição, como que eu vou escrever 2 elevado a 6? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? Então, o 2 tem que aparecer aqui, quantas vezes, de acordo com a definição? 6 vezes. Então, você vai ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64, tá? Toma cuidado aqui que 2 elevado a 6, não é 12, que tem gente que pega o 2, multiplica por 6 e bota 12. É um erro muito comum, então tem que ter atenção, tá certo? Só ter um pouquinho de atenção que o negócio flui. Aqui você tem, na letra B, menos 3 elevado a 3. Utilizando a definição, posso escrever o quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá certo? Aí aqui, eu tenho que usar a regra de sinal. Por quê? Tem aqui, menos e menos. Na multiplicação é mais. Então, eu vou ter mais aqui. Mais e menos vai ficar o quê? Isso que você pensou. Menos. Aí é só fazer 3 vezes 3. 9. 9 vezes 3. 27. Beleza? Então, a resposta aqui é menos 27. Tá? Na letra C, a gente tem 0 elevado a 4. De acordo com a definição, vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Tranquilidade? 0 vezes 0 dá 0, Vezes 0 vai dar 0, vezes 0 vai dar 0. Beleza. Na letra D você tem 2 sobre 3 ao quadrado. 2 sobre 3 ao quadrado, usando a definição, vai ser o quê? 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Usando lá a propriedade de frações, multiplicação de frações, o que eu tenho? 2 vezes 2 vai dar 4 e 3 vezes 3 vai dar 9. Então a resposta aqui é 4 sobre 9. Tá? Então a definição, tranquilidade, trivial, E a gente agora vai falar um pouquinho sobre as propriedades das potências, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades das potências. Eu vou apresentar para vocês 8 propriedades, beleza? Só que para poder falar dessas propriedades, eu preciso do seguinte, eu tenho que considerar a e B números reais, tá certo? E Mn números naturais. Daí a gente pode demonstrar o seguinte, a primeira propriedade, a elevado a zero é igual a 1 para todo a diferente de zero. Essa propriedade aqui, na verdade, ela diz pra gente o seguinte, que todo número elevado a zero é igual a 1. A exceção é só para o zero, porque 0 elevado a zero não está definido. Tá? É isso que a primeira propriedade diz pra gente. Então, qualquer número elevado a zero vai ser 1, desde que esse número que está sendo elevado a zero seja diferente de zero. A segunda propriedade diz pra gente o seguinte, a elevado a 1 é igual a a para todo a pertencente aos reais. Tá? Ou seja, todo número elevado a 1 é ele próprio. Tá? Esse azinho de cabeça para baixo aqui quer dizer para todo, beleza? Então, vai se familiarizando aí com essa notação que aparece aí na matemática. A terceira propriedade é conhecida como multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Nesse caso, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então é só você gravar isso. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então tá aqui, a elevado a m vezes a elevado a n vai ser o quê? A elevado a m mais n. Então eu estou repetindo a base e somando os expoentes. A quarta propriedade é conhecida como divisão de potências de mesma base. Nesse caso, o que você tem que gravar? Que você tem que repetir a base e tem que subtrair os expoentes. Então você tem aqui, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ficar como?
A elevado a m menos n, né? Então eu estou repetindo a base, que é o A, e estou subtraindo os expoentes, no caso, né, que é m e n. Esse A tem que ser diferente de zero, né, porque não existe divisão por zero, tudo bem? A quinta propriedade é conhecida como potência de potência. Nesse caso, o que você tem que gravar? Que você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Tá? Então você tem aqui ó, A elevado a m que está elevado a n. Repete a base, que é o A, e multiplica o m com n. Então vai ficar A elevado a m vezes n. Tá claro? Então agora a gente vai falar sobre a sexta, sétima e oitava propriedades. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a sexta propriedade ela é conhecida como potência de produto com bases diferentes. Tá? Nesse caso aqui a gente tem, né, A vezes B elevado a m vai ficar como? A elevado a m vezes B elevado a m. Tá? A sétima propriedade é a potência de quociente com bases diferentes. Então a gente tem aqui A dividido por B elevado a m vai ser o quê? A elevado a m dividido por B elevado a m, né, sendo B diferente de zero. Tá? Né? O B tem que ser diferente de zero porque não existe divisão por zero, tá certo? A oitava propriedade é a potência com expoente negativo. Né? Então a gente tem aqui, né, duas situações. A gente tem aqui ó, A sobre B elevado a menos n. O que você faz na prática? Né? Você troca o numerador com o denominador, né? Então aqui vai ficar B sobre A e muda o sinal do expoente. Aqui é menos n, aqui vai ser n. Tá? Desde que o A tem que ser diferente de zero, o B também tem que ser diferente de zero. Se você fizer B igual a 1 na igualdade acima, né, você vai obter esse resultado aqui aplicando a sétima propriedade. Tá? Então, esse resultado aqui é muito importante, né? Ele aparece bastante. Então você tem aqui A elevado a menos n é igual a quem? 1 sobre A elevado a n, desde que o A seja diferente de zero. Tá? Então agora para a gente poder fixar essa parte das propriedades, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Então pessoal, o primeiro exercício sobre propriedade das potências que eu quero fazer com vocês é esse exercício 2, onde ele diz o seguinte, ó, escreva na forma de uma única potência. Aí dá aqui na letra A a expressão 32 elevado a 100 mais 32 elevado a 100 mais 32 elevado a 100 mais 32 elevado a 100. Tá? Para poder então escrever, né, essa expressão na forma de uma única potência, qual é a ideia? Primeira coisa é observar que o 32 elevado a 100 aparece aqui quantas vezes? Isso que você pensou, 4 vezes. Então eu tenho 4 vezes 32 elevado a 100. Tá claro? O que eu tenho que fazer agora, né, para poder escrever na forma de uma única potência? Eu tenho que observar que tanto o 4 como o 32 são potências de 2. Né? Para fazer isso, para ver, basta que você faça o quê? Fatório 32. Se você fatorar o 32 aqui, você tem por 2, vai dar isso que você pensou, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então eu tenho 2 elevado a 5. É o 32. E o 4 é 2 elevado a 2. Então eu vou substituir aqui. Então eu vou ficar com 2 elevado a 2 no lugar do 4, vezes 2 elevado a 5 no lugar do 32, que está elevado a quanto? A 100. Beleza? Agora, eu observo o seguinte, né? Que eu tenho aqui uma potência de potência. Né? Potência de potência, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Tá certo? É a quinta propriedade de potência que eu apresentei para vocês. Né? Então aqui, ó, o 2 ao quadrado você repete, potência de potência, você repete a base que é o 2 e multiplica. 5 vezes 100 vai dar 500. Tá claro? Agora eu tenho o que aqui? Uma multiplicação de potências de mesma base. Vou repetir a base que é o 2, tá certo? E vou somar os expoentes, tá certo? Multiplicação de potências de mesma base é a terceira propriedade de potência que eu falei para vocês. Né? Repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. 2 mais 500 vai dar 502. E com isso eu consegui escrever essa expressão na forma de uma única potência. Beleza? Na letra B você tem aí que escrever a terça parte de 3 elevado a 2022. O que é a terça parte? A terça parte de um número é você pegar o número e dividir por 3, concorda? Então aqui eu vou pegar o 3 elevado a 2022 e vou dividir por 3. Tranquilidade? O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma divisão
de potências de mesma base. Só que antes de eu fazer, né, utilizar essa propriedade, eu tenho que enxergar o seguinte, que no lugar do 3 eu posso escrever 3 elevado a 1, que é a segunda propriedade de potência. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele próprio, né? Então, o 3 elevado a 2022, você repete. E no lugar do 3, você escreve 3 elevado a quanto? A 1, né? Porque 3 elevado a 1 e 3 é a mesma coisa. Tenho divisão de potências de mesma base, né? É a quarta propriedade lá das potências. Repete a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. 2022 menos 1 vai dar 2021. Então, a terça parte de 3 elevado a 2022 é 3 elevado a 2021. Tá? Essa conta aqui não dá para fazer, né? Como também a conta aqui no item A também não dá, né? Porque são potências muito altas e se a gente for calcular, a gente vai ficar a vida toda calculando. E também eles não pedem, o exercício não pede isso, ele só pede para escrever na forma de uma única potência, beleza? O terceiro exercício, né, é um exercício que caiu na prova, né, do Colégio Militar Juiz de Fora. E ele fala assim, efetuando os cálculos adequados para resolver a expressão 2 elevado a menos 3, menos 2 elevado a menos 2, menos 1 sobre 2 elevado a menos 3, mais menos meio elevado a menos 2, o inverso do resultado é. Aí dá as opções aí para você poder marcar. Tá? Então a ideia aqui, né, é você fazer o quê? Usar as propriedades, fazer algumas contas e ver qual a opção, né, que a gente marca. Beleza? Então sugestão, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e depois solta para poder acompanhar a resolução, beleza? Então, gente, para poder resolver esse terceiro exercício, né, a gente vai utilizar a oitava propriedade de potência. Eu tenho aqui 2 a menos 3. Como que eu posso escrever o 2 a menos 3? Eu tenho que lembrar disso, ó. A menos n é 1 sobre A elevado a n. Tá? Então, utilizando, né, essa formulazinha aqui, eu posso escrever aqui, ó, 2 a menos 3 vai ser quem? 1 sobre 2 elevado a 3, concorda? O A é 2, o N é 3. Aí você substitui na fórmula, você fica com isso aqui, tá claro? Esse sinal de menos você repete, da mesma forma, o 2 a menos 2, utilizando aquela fórmula, eu posso escrever 1 sobre 2 ao quadrado. Menos 1 sobre 2 a menos 3, aí eu tenho que usar aquela outra. A sobre B a menos N é B sobre A elevado a quem? A N, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trocar, ó, o 1 com 2, vou deixar dentro do parêntese, tá? Que é isso que a fórmula diz, tá? A propriedade diz. E aí, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Aqui é menos 3, aqui passa a ser 3, tá certo? Da mesma forma aqui, né? Esse menos aqui você deixa, troca o 2 com 1 e muda o sinal do expoente. É menos 2, agora passa a ser 2. Tá claro? Agora a gente vai desenrolar o restante, né? Então aqui você tem, ó, 1 sobre quanto? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Beleza? Aqui menos 1 sobre quanto? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, isso que você pensou, 4. Aqui, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Aí vai ficar 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 a gente já sabe que é 8. Tá? Mais menos 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2, né? E vai ficar menos 2 ao quadrado. Ó. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar o quê? Mais 4, né? Porque menos e menos é mais. Então vai ficar assim. Então você tem aqui, ó, 1 sobre 8, menos 1 sobre 4. Menos 8 mais 4 vai dar menos 4, tá certo? Agora não tem para onde correr, eu tenho que tirar o MMC aqui, né? Isso aqui vai ficar como? MMC entre 8 e 4, né? Tem que colocar o 1 aqui. Então você tem aqui 8, 4 e 1. Vou botar aqui, né? Então, por 2 vai dar 4, 2, 1. Por 2 vai dar 2, 1, 1. Por 2 aqui vai dar 1, 1, 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o MMC aqui é 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. 8 dividido por 1 vai dar 8. Aí você multiplica esses dois. 1 vezes 1 vai dar 1.
né? O sinal de menos você repete, 2 vezes 1 vai dar 2, sinal de menos você repete, 4 vezes 8 vai dar 32, tá? Fazendo essa continha aqui, você vai obter o seguinte: 1 menos 2 menos 32 vai dar o quê? Menos 33. Menos 33 sobre 8, tá? Isso é o resultado da expressão, mas ele quer o inverso disso. O inverso disso é só trocar o numerador com o denominador, tá? Então daqui eu concluo que o inverso vai ser quem? Menos 8 sobre 33. Resposta letra D, tá vendo? É um pouquinho trabalhoso, né? Mas faz parte aí da vida, tá? Foi um exercício até, de certa forma, trivial, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Espero que Deus abençoe enormemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom.